Estamos direto da Biblioteca Parque, um dos cenários da Feira do Livro de 2016, a 32ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul. E a TV Câmara abre a sua programação com um café com letras especial, que nós chamamos assim de forma simplória as mulheres da feira, porque 3 mulheres são as maiores autoridades dessa 32ª Feira do Livro de Caxias do Sul, aqui no Largo da Estação Férrea e na Praça das Feiras. Então começamos apresentando as nossas entrevistadas, a patrona dessa 32ª edição, Lisana Bertucci, Karen Basso, ilustradora homenageada, e a professora Vera Zátera, também pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul, que é a escritora homenageada desta edição. É um prazer tê-las conosco. O prazer é todo nosso, Fábio. Estamos muito felizes de estar aqui acolhidos pelo teu programa. Com certeza, o prazer é nosso. Obrigada pelo convite. Prazer estar contigo de novo. E sucesso na tua caminhada também. Então a honra é toda nossa, abrindo a programação especial de Feira do Livro da TV Câmara, nosso canal 16 da NET, com Café com Letras, programa específico de literatura da TV Câmara, num formato diferente, como não poderia deixar de ser. Todas as edições da Feira do Livro, Café com Letras, vêm para o cenário. E primeiro gostaria de ouvir de vocês essa primeira impressão, digamos assim, porque essa feira ela é nova, não só pelo aspecto de termos mulheres nos cargos principais da feira, mas o cenário é outro. Depois de uma longa tradição, mais de 30 anos na Praça Dante Alighieri, agora estamos num cenário novo, chamada Praça das Feiras, e nós aqui, bem no núcleo do Largo da Estação Férrea, na Biblioteca Parque. Como é que vocês sentiram essa mudança nesses primeiros dias de feira? Como é que estão percebendo essa mudança? Eu vejo assim, primeiro que não foi casualidade ser 3 mulheres. Claro que nós estamos honradas, né? Mas foi casualidade. A escolha não foi por ser o sexo feminino, né? Tem muito autor masculino, no caso, que tem muita categoria que está sendo mostrada aqui. Então foi uma coincidência, mas de qualquer forma, muito bom, não é? Nos sentimos muito bem por estarmos aqui. Coincidência. A questão de troca de local, eu acho que é importante que a gente veja que a cidade está crescendo e tem momentos e espaços geográficos que estão se tornando pequenos pela população que se tem. Então, eu acho que é uma experiência a ser feita e que provavelmente ela vai dar certo. Mas justamente por ser a primeira, eu acho que a gente deve dar o lucro a vantagem de que vamos fazer o experimento. Essa é a minha ótica. Eu acho que o que a Vera diz é correto, concordo com ela, assino embaixo. E eu ainda acrescentaria o seguinte, acho que o caxiense já tem um nível cultural, um nível de sensibilidade, que ele não precisa encontrar a feira pela frente, passeando pela praça, ele vai até a feira. Ele já tem um nível cultural que o faz fazer esse gesto de ir até a feira. Então, acho que é muito bem-vinda essa troca, sem dúvida nenhuma. A praça era uma tradição e tradição também tem o seu peso, tem o seu valor, mas a inovação é desafiadora e é muito atraente também, né? Concordo com elas. E eu acho que a tradição e a inovação fazem parte da caminhada da humanidade no geral, né? Claro. E eu, como arquiteta e urbanista também, que é a minha formação, aqui nós estamos numa área cultural, numa área de requalificação, né, de um espaço urbano que está totalmente adaptado, ele é acessível, ele tem toda a acessibilidade que se necessita. Então, assim como a Vera falou, os espaços às vezes acabam se tornando pequenos, né? Eu acredito também que as mudanças muitas vezes são positivas. Eu acho que nós temos que dar uma chance para ver como essa edição vai acontecer, né? E quanto a sermos nós 3 mulheres, achei que também foi uma feliz coincidência. E acho que muito legal por ser um momento em que o papel da mulher está sendo muito debatido na sociedade. Ficando ainda nas novidades, a ilustração ganhou uma nova cara nessa Feira do Livro. Lembrando edições anteriores, não só de Caxias do Sul como de Porto Alegre, eu lembro, por exemplo, que lá em 2009, se eu não estou enganado, 2009, a Feira do Livro de Porto Alegre escolheu como patrono o infelizmente falecido jornalista e escritor Carlos Urbim. E naquele momento o Carlos Urbim deu toda uma cara para a literatura infanto-juvenil
inclusive no Cais do Porto, em Porto Alegre, onde geralmente fica o espaço da literatura infanto-juvenil, ele colocou a sede do patrono lá, para dar uma nova cara para a literatura infanto-juvenil, que nem sempre recebe o mesmo destaque das outras categorias, dos outros gêneros. E no teu caso, Karen Basso, é escolhido homenagear uma ilustradora, chamar atenção para o papel da ilustração. Muitos falam assim, livro de fulano de tal com ilustrações de não sei quem. Já se discute o porquê da não coautoria, na medida em que a ilustração ela é tão protagonista e importante quanto a palavra escrita, digamos assim, a mensagem trazida pela ilustração ser colocada no mesmo patamar de valor e importância. Como é que tu enxergas, a partir da tua escolha, esse protagonismo para a ilustração nessa edição da Feira do Livro? Primeiro, eu me senti extremamente honrada de estar ao lado de duas mulheres que são tão importantes para a cultura regional. E por estar tendo esse reconhecimento da ilustração. Nós já tivemos outro momento em que uma outra ilustradora foi homenageada, que foi a grande artista Rita Brugger, né? E nós tivemos outra edição onde o cartunista, o Carlos Iotti, foi o nosso patrono. Então, novamente, uma pessoa da área da ilustração está tendo esse destaque, para mim, mostra um grande passo de Caxias do Sul no meio literário, porque nós criamos essa mesa redonda sobre a ilustração, exatamente para trazer à tona esse debate da autoria e da coautoria do ilustrador, que muitas vezes isso vai ser debatido, mas a ilustração muitas vezes foi vista e tem sido vista até então como um adorno do livro. E muitas vezes ela é uma segunda narrativa, ou às vezes ela tem um peso tão semelhante quanto o livro. Então é isso que nós pretendemos fazer nessa mesa. Vai ser composta por pessoas maravilhosas da área, que é o Roger Mello, o Maurício Negro, a Patrícia Langlois, e eu vou estar no meio dessas pessoas maravilhosas. E a gente quer fazer uma troca entre escritores e entre pessoas da área da literatura para a gente debater isso mesmo. Posso dar um comentário? Claro, professora. No caso das minhas pesquisas, esse livro, por exemplo, que eu estou lançando agora, ele está com mais de 600 imagens, tá? Sendo que 90%, mais de 90% delas são telas a óleo, aquarelas, desenhos, enfim, ilustrações que não sejam fotográficas, tá? Vamos dizer assim, ela tem dois veios aí. Na questão pesquisa, primeiro que se o autor for de índole, é lógico, né, que ele não seja um criativo, que ele seja um costumbrista, como a gente chama, que é um retratista daquilo que era a realidade naquele momento, ele auxilia até na leitura da própria pesquisa, tá? Agora, se ele é um criador, se ele é vamos dizer assim, um futurista, é um iluminador apenas, ele pode fazer, inclusive, erros históricos. Na questão, por exemplo, do vestuário, ele pode tratar um xiripá tipo fralda, por exemplo, num momento que é 1600, 1700, completamente fora do lugar, né? Então, o cuidado que se tem que ter com o ilustrador, e não por causa da qualidade do ilustrador, é assim, quando ele é novo, que no caso eu tenho o Vasco Machado, que é excelente, tá? Ele tem que ser instruído para ilustrar no sentido de que ele não faça erros históricos, tá? Que não é o caso da Karen, porque ela ilustra historinhas infantis, parece que é o teu forte, né? Eu já fiz pesquisa para o ANCO, que eu tive que fazer uma pesquisa de 3 meses. Exatamente. De tribos indígenas. Tem dois veios aí. Tem o ilustrador que acrescenta no sentido de pesquisa e tem o ilustrador que vai fazer aquilo que o autor está pedindo, que é o meu caso, né? Eu peço para o ilustrador fazer um retrato daquilo que é o resultado da pesquisa. É para ajudar no entendimento intelectual da obra. Isso, exatamente. Mas, na verdade, toda que pode ter duas versões de interpretação. No momento que tu olha só as figuras, tu tens uma leitura. Se tu lês o texto, tu pode ter duas leituras diferentes. Né? E não pode acontecer na pesquisa. Quando o retrato é pesquisa, tu tens que fazer uma leitura única.
tanto a imagem quanto o texto tem que ser... Conversarem. No caso exatamente. do Vasco Machado, ele teve a pesquisadora como pesquisa, então foi ótimo. Mas maravilha. Já facilitou o trabalho. Toda ilustração vai exigir pesquisa. Mesmo nas minhas figuras infantis, eu pesquiso a anatomia do bicho real. Eu pesquiso, por exemplo, para Sapolândia, pesquisei inúmeros sapos, até chegar numa caricaturização dele, né? Então, a gente tem esse papel fundamental de não... Exatamente. De não interferir na denegrir leitura. na obra do autor, fazendo uma pesquisa correta. Claro, e citando as obras infanto-juvenis, nós temos Um aí... pouco mais de liberdade também, né? E digamos infantil-juvenil. assim, e aí autores do mais alto calibre, como por exemplo a Elô Bassichetti, que faz uma série de obras, sempre tem sucessivos lançamentos, alguns até contigo, Karen, na ponta das ilustrações. Há também esse cuidado, às vezes, de não deixar, como nós falamos a grosso modo, para a criança, para o adolescente, de bandeja já, tudo descrito pelo texto. Fazer com que daqui a pouco ele lance mão de um esforço um pouco maior na interpretação da ilustração para entender o que a história quer Deixa um pouquinho dizer. para a imaginação. Por exemplo, a Elaine Cavion também, outra boa Um escritora pouquinho de local que tem imaginação para a feito. criança, né? Exatamente. Que não é o caso da pesquisa. A pesquisa tem que ser correta, né? Tem que ser... Aí é um jogo de entendimentos, Exatamente. né? E faz parte do processo É educativo. que o né? lúdico, ele extrapola o real. Exatamente. Mas tu tem que ter uma base do real para poder criar em cima e trazer esse lúdico, né? Patrona, aqui, como é que a senhora observa Essa questão? A Vera Zatra e a Karen aqui nos trazem vários vieses a respeito da ilustração e de darmos, digamos assim, protagonismo a outros aspectos da literatura que não só aqueles tradicionais. Elas vão nessa linha. A senhora, como autoridade da feira, enxerga como isso? Como é que a senhora, como patrona, vai procurar estimular, a propósito disso, linhas que extrapolam a sua própria atuação, né? A senhora não vem necessariamente da ilustração, né? Claro que não. Mas nesse debate, nessa discussão em que foram colocados dois pontos de vista interessantes, o que fica claro para mim é o seguinte, que a ilustração ela tem um papel diferente quando se trata de um texto científico, como é o caso da Vera, em que ela precisa veracidade, ela precisa comprovação do que está sendo dito, e quando o texto é literário, em que se tem liberdade total. Claro. E sem dúvida nenhuma, a ilustração ela pode não só acrescentar significação a um texto, como pode ressignificar um texto. Exatamente. Ela pode ressignificar. Com certeza. E isso que tu dizes, Fábio, é muito importante, que ela é um acréscimo na exigência do trabalho do leitor. O leitor tem que trabalhar mais quando tem ilustração, porque ele tem que fazer uma leitura dupla do texto, da ilustração e da relação que existe entre o texto e ela. Tem um momento que eu acho incômodo ter a ilustração. Porque a minha imaginação está criando um patamar, um teatro. E de repente a ilustração quebra o meu teatro. Imaginem se Machado de Assis tivesse sido ilustrado. Por exemplo, Dom Casmurro, o que nós sabemos da personagem Capitu? Apenas sabemos que elas têm olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Bom, mas nesse caso aí, não ter a ilustração é um charme a mais. Exato, para o jogo de interpretação. É o que nós estamos dizendo. Por exemplo, O autor diz pouco dela, então nós temos chance de imaginar Você muito, tem, né? tem a sua captura, digamos assim. Exatamente. Exato, isso é muito importante. Eu estou participando de um projeto que vai ser feito o lançamento na Feira do Livro de Porto Alegre, que é a comemoração... Posterior à nossa agora. Isso, da morte e nascimento do Simões Lopes Neto. Então, eu fiquei responsável por uma parte do conto da Salamanca do Geral. Oh, é lindíssimo esse conto. Então, todos os ilustradores, foi muito debatido isso, porque foi um grupo, nós debatemos de não revelar ela, porque ela é uma figura misteriosa. Então, nós fizemos nuances de forma que ela fica na imaginação do leitor. A gente dá algumas pinceladas do olhar de cada ilustrador sobre o conto, mas ela em momento nenhum é revelada. Então eu acho que isso vem da sensibilidade do autor, no caso ele é falecido, né? Não tem como, em conversa com o ilustrador, ou da sensibilidade do ilustrador em não estragar a obra-prima do autor, no caso do Simões Lopes Neto, entregando uma obra pronta. Eu acho que é muito mais importante
Saber manter o mistério. Usar pistas, né? É o que Isso. Humberto Eco chama de obra aberta. Ele escreveu um livro chamado Obra Aberta. E é Até justamente isso recentemente que falecido ele... também, né? Falecido também, Para né? ser lembrado. né? Infelizmente. Um teórico importantíssimo que justamente mostra isso, que uma obra de arte ela precisa ter o suficiente de ambiguidade para que a imaginação do leitor possa trabalhar. Uhum, né? exato. Se for totalmente Desvelado, né? Desvelado, se vai a imaginação, se vai esse espaço do leitor de Eu imaginar. citava ali né? não entregar de bandeja pelo texto e deixar a ilustração trabalhar, mas ao mesmo tempo também a ilustração não quebrar o texto. Na verdade, Aí precisa é um um equilíbrio, né? Ela não diálogo pode que- quebrar a tua imaginação, porque tu Verdade. és um leitor que está criando uma nova história em cima da leitura. Imaginária, lógico. E se tu recebes tudo escrito, tudo ilustrado, força a uma interpretação que talvez não seja a tua. Né? A tua maneira de ler aquele romance, ou seja lá o que for, ele pode ser interrompido na tua criação intelectual. Assim como a gente, íntima, quando vê né? um filme de um livro, geralmente a Exatamente, gente se estava frustra. Exatamente, o livro é mais Isso. interessante. Então é nesse sentido, né? A ilustração é muito boa, mas pode ser perigosa. Eu me lembro de ter... A gente é perigosa. Eu me lembro de ter trabalhado muito com o Cortiço, do Aloysio Azevedo. Pô, E tem outro uma grande personagem romance. central que é tudo de brasilidade, que é a Rita Baiana. Sei. E quando foi passado para a linguagem cinematográfica, quem representava era uma atriz completamente magrinha. Então, jamais eu teria imaginado que uma baiana brasileira, magrinha, completamente anoréxica. sensual, né? Ela era uma anoréxica. Não combina. Para mim, Então- As Brumas de Avalon, eu parei o filme na metade. Eu disse não, estragou. Vocês começam citando alguns clássicos também, aí, o Simões Lopes Neto, Luiz de Azevedo, a senhora citou Humberto Eco. A propósito, a senhora é uma professora aposentada já, mas uma das grandes broncas assim, das professoras, lá desde os primórdios, é a falta de gosto, geralmente, não por todos os alunos, pelos chamados clássicos, ou aquelas leituras de maior vulto, que tem que haver um empenho maior. Aí há uma literatura paralela que vai concorrendo com isso. Por exemplo, nós temos aquela onda dos vampirismos, dos livros de aventura e tal. Como é que a senhora enxerga o espaço para os clássicos, nesse momento de Feira do Livro, com tantas outras atratividades concorrendo? Os próprios youtubers, antes da gravação, nós comentávamos aqui, a Karen Basso dizia que essa feira vai dar uma atenção aos chamados youtubers, que fazem aqueles programas diretamente no YouTube, em rede ou em streaming, que se reduz só ao vídeo. Que espaço ainda temos para os autores clássicos, que estamos citando aqui a propósito? Eu acho que o espaço é infinito, né? E nesse espaço cabem os clássicos. É importante que eles tenham o seu lugar e que eles tenham a sua valorização, mas eu acho que cabem, sem dúvida nenhuma, todos os outros gêneros, todas as outras manifestações. YouTuber, o Crepúsculo, né? A gente discute muito, nós como teóricos da literatura, discutimos muito o valor literário de um texto como o Crepúsculo. No entanto, ele é um texto muito lido e isso não pode ser desprezado. Se ele é muito lido, se ele tem leitores, pelo menos temos que analisar esse fenômeno. Então não valeria mais esse conservadorismo, porque chega aquela situação no sentido de descartar uma leitura em detrimento de outra. Outros acham que daqui a pouco uma leitura, a grosso modo, mais soft, você faz... Uma ponte. faz uma ponte, ou cativa aquele leitor e daqui a pouco ele vai tomando gosto e já toma suas próprias escolhas. Como é que vocês enxergam isso? Precisa ter aquele formato mais tradicional ou pode ser conduzido de uma forma mais livre? E aí eu estou me referindo especificamente a estimular os jovens à leitura. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, tu tens razão. E quando falamos em ponte, né? Se for uma ponte para que ele chegue à boa literatura, Todo eu caminho acho é válido. que todo caminho é válido, todo degrau todo caminho é válido. é válido, tem que ser respeitado. No momento que tu pegas um jornal do dia e arrecada uma notícia que possa te alavancar para uma leitura mais clássica, eu acho que é perfeito. Tu trazes a notícia, é uma coisa atual, e ela pode ser de vídeo ou ela pode ser de leitura, e através dela trazer alguma coisa que seja o mais clássico. Porque nada, sabe, pelo menos é o meu pensamento, nada se faz sem ter o conhecimento do anterior.
Claro. Eu acho que tem que ter o conhecimento do anterior. Não tem necessidade de tu leres um Dante Alighieri, por exemplo, né? Tá? Não vamos exagerar. Mas eu acredito que se tu não conheceres o que aconteceu nos 800 e no início dos 900, como é que tu vai caminhar para a frente? Está? O repertório histórico, né? Exatamente. Então não é uma questão assim que tu tenhas que fazer uma literatura ou tu tenhas que ler um livro dos 800 e ficar sempre naquela data. De forma linear, pode Exatamente. constituir um mosaico. Mas eu acredito que é interessante que tu tenha o conhecimento da evolução, vamos dizer assim, da literatura, né? Então eu acho que um clássico de vez em quando não faz mal a ninguém. Claro. E eu acredito que o clássico entra na vida das pessoas em diferentes momentos. Exatamente, também. Por exemplo, também. nós estávamos falando antes, nem todos os clássicos eu já li, vou ler daqui a um tempo, e eu acho que isso que tu falaste de ser introduzido clássico, né, na escola, depende muito do modo como ele é introduzido. Eu, por exemplo, no ensino médio, me apaixonei por Dom Casmurro, mas depende muito da forma como é apresentado ao Depende aluno. muito do professor, eu diria. Exato, mas é isso que eu quis dizer, é o modo como é apresentado. habilidade. Eu acho que pode ser em doses, não precisa também ser uma coisa tão imposta. Tem que saber tão entregar imposta. para a criança, é isso, Compacto. sabe? O pacote para a criança tem que ser enfeitado com top, né? com lacinhos e etc. Porque a criança está pronta a absorver. Mas se tu entrar de uma forma errada... Muito positiva. Ela não vai querer. Tá? Eu tenho a felicidade de ter uma neta que lê 4, 5 livros por semana. Nossa, maravilha! Mas eu chego a pedir para ela, por favor, para. Quer dizer, é uma coisa muito louca. Mas é porque a introdução dela foi muito boa, foi tratada de uma forma suave e quase que infanto-juvenil mesmo. Então, tu não pode tratar um clássico com uma menina de 10 anos. E porque ela não vai entender. Eu não entendi Água Viva quando me foi dado para ler. Eu não gostei. Sim, mas essa momento, questão, é a né? maneira de entregar para a criança. Tem que ter esse cuidado. Eu né? sou fã de Clarice Lispector. E aí você vê aí gurizada devorando aqueles livros de 500, 600 páginas, Harry Potter, Senhor dos Anéis. E há um enredo razoavelmente complexo ali, a criança que compreende aquela trama toda. É que vai são embora, livros né? que estimulam muito a imaginação. Exatamente. Se tu for pensar, né? Isso é legal, Harry né? Potter se criou todo esse universo porque ele é muito rico e a criança, o adolescente gosta de entrar nesse universo paralelo. Casualmente ela está lendo Harry Potter agora, ela esteve comigo. Ela está. Ela E a ficou 10 propósito, temos muitos adultos aí, independentes de Harry Ela ficou Potter, que comigo agora há devoram 10 tudo. dias, porque a mãe e o pai viajaram. Ela leu exatamente 6 livros do Harry Potter numa semana. Só para vocês terem uma ideia. É um absurdo. Eu chegava a dizer para ela, é um absurdo, não precisa Leitura isso. dinâmica essa pessoa tem. Não, mas é que ela ficou uma devoradora de Absorvida, livros. mas que bom, né? Isso é um Isso fenômeno é- que tem que ser levado em conta, Agora, né? nós Se adultos, tem leitores. nós adultos estamos sendo atingidos muito pelas séries televisivas, né? Claro. Isso aí é o balde que vocês têm. É bom, mas também é mal, porque os jeitos Mas eu fica ali gostaria- emendando um capítulo do outro, quando vê, não termina mais, né? Eu gostaria de ler o Downton Abbey fora da tela, porque é uma história magnífica. Porque e usos e costumes, nós né? somos Claro. educados É naquele determinado. formato do folhetim, da novela, que o sujeito se organiza para determinado horário, assiste e acabou. Ali você tem o gostinho de ficar empilhando horas a fio exatamente, todos os capítulos. exatamente. Aí não termina mais, né? Mas são muitas alternativas concorrendo. Exatamente. E o que vocês acreditam que pode chamar maior atenção do público? Nós falamos que estamos num espaço novo, nós temos uma gama extremamente variada. A propósito disso, aqui no Café com Letras, ao longo de todo o ano, toda semana há um livro inédito no programa. Então a produção literária em Caxias é bastante grande. Eu acredito que mesmo fazendo o programa toda semana, não sei se damos conta. Provavelmente muitos dos livros ainda fiquem de fora pela grande gama produtiva. Evidentemente que a Feira do Livro em Caxias do Sul não trata só de livros de Caxias do Sul. Nós temos os clássicos, como falamos, escritores que não são daqui, que eventualmente vêm fazer seus lançamentos. Tem até escritores do exterior previstos para palestras e outras atividades aqui durante esses pouco mais de 15 dias de Feira do Livro. Quais são as expectativas de vocês? Porque, infelizmente, a feira acaba sendo muito quantificada. As pessoas vão ver quantas pessoas foram.
no mesmo período do ano passado, talvez hoje, esse ano, porque chove, veio menos gente. Ou venderam-se mais livros para adultos e menos para crianças. Sempre há esse jogo quantitativo que mal ou bem dá uma ilustração de como é que foi a feira. Qual é a expectativa de vocês nesse sentido? Bem, eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós teremos uma grande festa do livro. Eu não tenho dúvida. Também não. Né, que com esse espaço inovador, com esse momento que nós estamos vivendo de receber a evolução, a novidade, eu, sem dúvida nenhuma, acho que será uma grande festa. Nós vamos ter 47 escritores que vêm dialogar com a comunidade, com as escolas, com as crianças, com os adolescentes. Então, acho que isso é muito importante. Nós temos também uma atividade chamada Ciranda de Histórias, que a mim me encanta, porque eu trabalho com causos gauchescos. Né? Eu pesquisei muito na universidade sobre isso, e tem uma publicação, que são os causos do boi voador. Então, me encanta que venham contadores de todas as regiões do Brasil para repetir esse ritual interessantíssimo, que é contar uma história, ouvir uma história. Então, sem dúvida, será muito interessante, como as demais atividades também. Na minha área, eu tenho que agradecer, de uma certa forma, e a Lisandra também porque eu não sou uma literata, né? Eu não sou uma escritora de romance, eu sou apenas uma escritora por obrigação para transportar aquilo que eu pesquisei para um livro, né? Então, eu acho que tem um novo viés aqui, de que a pesquisa também está sendo valorizada como leitura, porque ela é uma leitura informativa, mas ao mesmo tempo ela deve ser agradável. A pessoa tem que ler, tem que se interessar pela leitura também, né? Então, eu acho que é um espaço que eu não sei se tinha sido dado para outra pessoa anteriormente a mim, mas eu estou sendo escolhida por pesquisa e eu achei muito interessante. Claro, até a senhora não tem... Desculpa interromper, Karen, mas no caso da professora Vera Zatter, não há também aquele fluxo de lançamentos. A senhora demora um tempo razoável. Entre 2 a 3 anos para cada livro. Lançamento e outro, tem toda a pesquisa a ser feita e depois aglutinar, armazenar e depois fazer a montagem e o layout, né? Karen, eu te interrompi. Não, imagina, desculpa. Primeiro, tu pediu quanto às expectativas. Eu não me importo muito com quantitativo. Claro. Eu sempre me preocupei em qualitativo. Eu acredito que será uma feira de muita qualidade. A gente tem acompanhado todo o desenvolvimento, tem sido feito com muito amor. É uma feira que é baseada em Shakespeare, né? Então, ela está celebrando todas as idades. 400 anos da obra. 400 anos da obra. Então, ela é de extrema delicadeza, num local que foi todo restaurado. Então, já tem uma história, é o novo e o antigo dialogando. Ler ou reler eis a paixão, né? É o lema da nossa feira. Duas mulheres que trabalham na área da tradição, né, gaúcha, num momento novo. Eu me considero uma iniciante. Não só, mas eu digo, é a pesquisa, é a nossa ênfase dela, é a pesquisa realmente histórica, né? E a gente está falando tanto da tradição, então nós estamos tendo a tradição. Eu me considero iniciante, então eu acho que eu sou o contraponto da tradição, mas eu acho que vai ser uma feira para todos. E é isso que importa e queira que seja muito iluminada, né? E a propósito, que estamos falando das atrações da feira, quais são, digamos assim, as iniciativas pessoais de vocês nesse sentido? Lançamentos, bate-papos, como é que está a agenda de vocês como figuras da feira? A patrona, a escritora homenageada, a ilustradora homenageada. Como é que é a agenda de vocês nesses 15 dias de feira? O que vocês poderiam pensar e já compartilhar para o público que está nos acompanhando? Claro, o programa ele roda no espaço de tempo, que daqui a pouco vocês informam datas. Já passou, vai acontecer, mas enfim, como é que as pessoas podem se organizar para acompanhar a agenda de vocês, a participação de vocês nesta 32ª edição da Feira do Livro? No meu caso, eu estou lançando esse livro, que nós já comentamos em outro programa, né, Fábio? Exatamente. E vai ser dia 6 de outubro, às 18 horas. Mas eu tenho um bate-papo marcado com todas as diretoras de escolas de Caxias do Sul, que são 170, e eu estou fazendo uma doação de 10 exemplares para cada biblioteca, para que o pessoal conheça um pouco mais o meu trabalho.
E esse contato também não vai ser só sobre a questão gauchesca, que é um dos temas que eu trabalho, mas também com a Festa da Uva, que eu trabalho com o vestuário tradicional de Festa da Uva, e com o vestuário tradicional do imigrante italiano também. Na questão também de dialogar com elas, na questão da Documenta Costumes, que é uma mostra que eu montei, casualmente está fazendo 10 anos que eu dei para a universidade, e que também está com 150 manequins vestidos, usando sempre a área de usos e costumes. E que tem mais de 200 peças guardadas na reserva técnica, esperando um espaço melhor. Então, tudo isso vai ser dialogado com as professoras, as diretoras de escola, para ver se a gente consegue fazer um trabalho de trazer mais alunos para que vejam essa mostra, para ter um conhecimento mais de tato também, só não do visual leitura, mas do visual vestir, né? O vestir já feito, o entorno do vestir, que é o uso e costume. E além daquele registro no livro. Exatamente, ter um contato melhor com as obras, tanto de vestuário quanto de outras que a gente tem lá, né? Nós temos prataria, nós temos o lenço farroupilha, nós temos roupas da Itália antes de virem para cá como imigrantes, depois os próprios imigrantes, toda a trajetória gauchesca e também a questão da brasilidade, no sentido da Bahia e etc., e o Cone Sul. Então, nós temos uma abrangência bastante grande e eu acho que as escolas talvez não saibam o suficiente desse setor para que a gente possa ter um contato maior. Karen, como é que é a agenda da ilustradora homenageada? Agora eu não vou saber falar todas as datas, mas tá bem grande, assim, tá bem legal. Nós amanhã, então, vamos ter a abertura, né, onde todas nós vamos participar. No mesmo dia, vai ter a mesa redonda de ilustradores, que é um dos momentos que, para mim, vai ser muito gratificante. Depois, o departamento do livro e da leitura foi muito aberto a gente criar essa programação, sabe? Então, estão vindo editoras de fora com as quais eu já trabalhei para fazer lançamentos dos autores deles com livros que eu ilustrei. Vai ter uma sessão de autógrafos coletiva com os escritores daqui, caxienses, para os quais eu já ilustrei. Então, todos nós vamos estar autografando juntos. Eu não vou agora saber dizer as datas. Claro, mas aí o pessoal pode consultar tem vários também lançamentos. Isso, tem vários lançamentos. Na minha página do Face eu estou divulgando também. Carimbaço Ilustrações. Então, o que eu puder, eu vou avisando as pessoas. Patrona, a senhora então acho que não consegue nem dormir praticamente. A patrona tem que estar mais ou menos 100 e tantos % do tempo ocupada participando também da parte administrativa, então né? eu vou participar, não da administração até que não, acho que tem uma equipe maravilhosa que deu conta desse recado. Tá indo bem, né? tá indo bem. Mas então, como eu estou amadrinhando essa feira, eu gosto mais de ser uma madrinha, né? Era o que a professora Vera Zada confirmava comigo. Eu estava comentando que eu não gosto do nome patrona, eu acho meio grosseiro. Eu até fui verificar várias vezes se esse nome era adequado. O pessoal, não, é o nome certo. É o nome, né? Mas, enfim, eu vou estar presente. Mas ela não está pagando a conta também. Patrona é para pagar. Eu vou estar presente em muitas atividades. Uma que me chama a atenção é que nós vamos participar com um grupo da PADEV. Nós vamos ler isso também. Isso é muito legal. Então, acho que isso é muito importante. Eu vou estar aí praticamente um tempo inteiro e vou fazer um lançamento também de um livro, porque eu trabalhei fundamentalmente na pesquisa enquanto estive na universidade. Qual é o título do livro, professora? Eu trabalhei na área de regionalismo gauchesco. Ok, mas E o nome do livro é só para te contextualizar. Claro. É Literatura Gauchesca do Cancioneiro Popular à Modernidade. Que legal. Então é um texto que é introduzido por 3 ensaios, um sobre o mito do gaúcho, outro sobre a questão da mulher dentro do texto, um panorama da literatura gauchesca, e depois eu tenho uma antologia de autores selecionados, de textos selecionados, com um pequeno ensaio crítico cada um. Mas ela tem uma novidade para o futuro. Depois eu vou contar. E esse livro, Literatura Gauchesca, eu vou lançar na feira no dia 8, às 5 horas da tarde. Então eu estarei aqui autografando 8 de outubro. Literatura Gauchesca. Legal.
E com essa novidade, já que a professora Vera Zatter está fazendo jornalismo, aquele furo, né? Furo jornalístico. Eu não dei licença para ela. O pessoal tem comentado que a senhora está escrevendo um romance. Pode dizer, eu não sei. Rola aí nos bastidores esse boato que a senhora estaria escrevendo um romance. Esse que é o furo. Exatamente. Talvez seja pretensioso chamá-lo de romance, né? Ele é mais uma novela e trata de mulheres. É a relação entre uma mãe, uma filha e a avó. Inclusive, elas não são nominadas com muita ênfase, porque justamente eu quero mostrar a relação. E tem prazo para ficar pronto? Como é que é? Tu sabes que a história do texto já está pronta. Eu estou reelaborando alguns momentos. Então agora é que a senhora vai demorar bastante. A lapidação é o que dá problema. Estou elaborando, estou tentando dar mais consistência psicológica para os personagens, né, e com relação ao cenário também trabalhar um pouco melhor, mas o texto já está pronto. Então a senhora vai ficar de nos avisar quando ficar pronta a obra, com certeza, para retornar ao Café com Letras e tratarmos do seu novo livro. Será um prazer. Nós estamos encaminhando então para o término do programa. Eu quero dizer que foi uma honra. Nós lá, quando planejávamos a pauta, como eu contei, eu queria abrir a programação da TV Câmara Feira do Livro com as mulheres da feira. Então, para mim foi uma honra muito grande mesmo conversar com vocês. Professora Vera Zatter, que eu já havia entrevistado, Karen Basso também, minha amiga, já conversamos várias vezes, e a senhora que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente agora, na condição de patrona da Feira do Livro. Eu gostaria que vocês, de forma breve, ainda recuperassem, talvez, um ponto que tenha ficado de fora, ou até alguma informação de utilidade pública relativa às iniciativas da feira que nós não tenhamos divulgado ainda, que fizesse essas considerações de uma forma breve, mas não precisa ser tão breve. Eu acho que o espaço vale aqui ainda para vocês poderem falar à vontade. Não, eu ocupo meu espaço para dizer o quanto é importante ler. Né? Acho que esse tema da feira, ler e reler, eis a paixão, é muito adequado, porque realmente é apaixonante abrir um livro, ter a coragem de abrir as páginas de um livro e com elas abrir o mundo. Porque a leitura é uma abertura para o mundo, para nós conhecermos. E desculpe devolver a senhora, mas o reler que é o principal. Nós falávamos dos clássicos. Daqui a pouco o sujeito toma contato com a obra do Machado de Assis lá na adolescência. É uma nada a ver. Aí 10, 15 anos depois retoma a obra. Como é que eu não me dei por conta disso aqui? Uma vez eu vi uma pesquisa de uma professora que ela já havia lido 26 vezes o Dom Casmurro e sempre achava uma nuance diferente. Uma mulher doutora em literatura e ainda encontrava, né? Pontos diferentes, coisa que legal, né? Aproveito para convidá-los, venham à feira, ela está aqui, bonita, uma grande festa, tragam seus filhos, seus maridos, suas esposas, venham as famílias, incentivar a gurizada, venham estar conosco aqui para estimular os leitores. Meu espaço eu acrescento em cima do que ela fala, porque ela está falando exatamente o que eu acho também, mas para que a gurizada comece a pensar em pesquisa também. Já que a senhora veio aqui em nome dos pesquisadores, né? Eu acho que a leitura é uma obrigação no sentido do pesquisador, o investigador tem que ler antes de começar a sua pesquisa, porque ele vai dimensionar a sua pesquisa em cima daquilo que já foi feito. O garimpo. Exatamente, em cima da bibliografia que já existe. E a partir daí dar sua contribuição. Exatamente, ele só pode dar contribuição no momento que ele percebe que houve um vácuo em certo momento. A propósito disso, professor, o principal método de pesquisa, na minha opinião, é a revisão bibliográfica. Com certeza. A revisão da literatura bem feita. Exatamente. Está bem caminho andado. E acrescentar, né? Exatamente. E acrescentar. Exatamente. Então, esse é um convite que eu faço para as crianças, principalmente, que eu estou me interessando bastante com adolescente. Eu não sei se é porque eu estou com os netos nessa faixa. e eu acho que é super interessante porque eles estão absolutamente abertos a qualquer informação. A gente tem que ter cuidado, inclusive, na maneira de tratar com eles, porque eles absorvem tudo que se faz. Então, é um convite que os professores incentivem a questão de pesquisa, porque além de ser prazerosa, você ser um investigador é prazeroso. Você vai descobrir coisas, né? É uma questão assim meio de Sherlock Holmes, sabe? Daqui a pouco ele questiona e a senhora, parei, mas eu não tinha pensado nisso aqui. Exatamente. Vou ter que ir atrás agora. E também perfurar essa parede de pesquisadores e achar o seu próprio veio. É muito interessante, é muito interessante.
Então esse é um convite que eu faço. Eu acho que a leitura não é obrigatória, mas é muito importante. Eu acho que ela vai se tornar obrigatória por si mesma, porque depois você pega o elenco da literatura e então não vai conseguir mais largar, vira um vício, vira um vício. O vício para o bem. É, o vício para o bem, exatamente. Então esse é um convite que eu faço e que vem uma feira, né? Eu acho que sempre, não só na questão pesquisa, mas na questão de todos os tipos de livro que vai ser mostrado aqui, sempre vai ter alguma obra que vai chamar a atenção. Karen. Então, complementando, também quero convidar todos, né? Como a gente diz, feira do livro, em toda feira a gente compra algum alimento, a gente na feira do livro está comprando um alimento para a alma, que é o conhecimento, né? Então, toda feira é popular. Eu acho que a feira do livro, ela torna acessível a literatura, ela tira da elitização, da intelectualidade, o acesso à boa literatura, né, de forma lúdica e mais popular. Então, acho que é um ótimo momento de todas as crenças e a diversidade mesmo vir ter esse contato com o mundo literário. E, da minha parte, toda a programação que a gente pensou voltada também à ilustração, com muito carinho, é para que quem vem visitar saia com uma nova visão da ilustração, que veja o livro ilustrado com novos olhos. Enxerga o ilustrador como um autor também. Né? Não somente isso, mas assim que perceba que, como tu falaste do Vasco Machado, que existe toda uma arte por detrás de uma ilustração, de algo impresso. Estudo, né? Então, se essa edição conseguir fazer alguma alteração na percepção da ilustração, vai ficar muito feliz. E por isso que eu quero convidar todos para prestigiar todos nós. Então, acho que as professoras aqui, as autoridades da feira, as mulheres da feira, como nós chamamos, as feirantes, aqui na TV Câmara já deram boas pistas, boas dicas. Acho que não vai faltar, não faltam subsídios, digamos assim, para quem está nos acompanhando. O futuro leitor desta feira do livro, digamos assim, já tem aí boas pistas e pode acompanhar na página oficial da Feira do Livro, no próprio Facebook também, há fanpages ali. Hoje em dia o sujeito não precisa ter lá um endereço específico. Citou Feira do Livro de Caxias do Sul no Google, no próprio Facebook, já vai ter acesso a todas as atrações e as páginas oficiais também, tanto da patrona, da escritora homenageada, quanto da ilustradora homenageada. Mais uma vez foi um privilégio tê-las conosco. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você. Muito obrigada, foi uma honra mesmo. Então, nós acabamos de conversar com a patrona da 32ª Feira do Livro de Caxias do Sul, Lisana Bertucci, a ilustradora homenageada Karen Basso e a professora e pesquisadora da UX, que é a escritora homenageada desta edição, a professora Vera Zátera. E como sempre, também convidamos a todos que não só continuem acompanhando a programação do nosso canal 16, mas que participem da Feira do Livro, aqui na Praça das Feiras e no Largo da Estação Férrea. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.